Meus queridos, hoje vamos falar nesse tema que até parece tão batido sobre a reencarnação. Mas ele tem várias nuances, várias situações para nós observarmos nesse estudo de hoje. Que toda exposição é uma maneira, uma oportunidade de estudar. Então, reencarnação como processo educativo, nós vamos seguir um roteiro que vai falar sobre a finalidade da reencarnação, o processo de aprendizado, os mecanismos, o tal do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, vamos ver o que é isto, os métodos de aprendizagem e vamos falar também sobre provas e expiações. Não é a mesma coisa? Provas, expiações? Será? Vamos ver adiante, Vamos começar então ali pela finalidade. Reencarna-se então para aprender, educar-se, crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir a sua própria elevação espiritual. Então, é um meio que o Pai nos concede para a nossa evolução. O aprendizado se dá através das experiências vivenciadas no plano físico e no plano espiritual. Então, nós como espíritos aprendemos não só aqui na carne, reencarnados, mas mais ainda no plano espiritual. Lá estudamos, compreendemos muitas coisas, mas a escola, o teste, o passar de ano é reencarnado neste mundo ou em outro. Ainda dentro da finalidade, nos diz que é a superação da condição humana através das reencarnações na Terra e em outros mundos habitados para atingir a espiritualidade, através do conhecimento das leis de Deus. É promover a evolução através da transformação moral e espiritual. O processo, então, ele pode ser automático, é uma lei da natureza, educativo e não punitivo. Automático, porque o espírito por vezes não participa do seu processo reencarnatório. É mais o caso dos silvícolas, dos índios, que desencarnam, morrem, logo adiante já nascem, já não tem ainda muito conhecimento do processo. Quando vê, estão nascendo lá adiante, Mas quando ele atinge um certo grau, ele participa do seu processo reencarnatório, como nós veremos mais adiante. A justiça divina, então, se processa de forma a educar o espírito e não puni-lo. E é isto que nós, como espíritas, devemos ter em mente sempre, que nós não estamos aqui por punição, nós estamos aqui para educação. Ah, mas Deus está me punindo. Não é por aí, como vamos ver também logo mais. A reencarnação é um mecanismo usado no processo da evolução da humanidade. Nenhum ser humano estará isento do processo de educação. Então, é necessária a reencarnação. Todos têm que passar por esse processo. O mecanismo de aprendizado pode ocorrer na mesma existência. Como assim? Por vezes, nós fizemos algo de errado nessa existência ainda, e há como reparar nessa ainda. Não é só coisa, fiz tal coisa no passado, estou pagando agora. Não. Às vezes é coisa que fizemos aqui.
E Deus nos dá a oportunidade de, ainda nesta, de repararmos o mal que fizemos. Pode dar-se após várias encarnações. Tem um fato até contado em um dos livros de Divaldo, que conta isso, que por 3 reencarnações, um que era líder de revolução e fez muitas atrocidades, ele acabou, depois de passar um bom processo de entendimento e de negociações, que ele queria pagar o mal que fez. E ele veio em 3 reencarnações como um médico dedicado a ajudar os mais necessitados, onde foi colocado nesse processo todo aqueles que ele prejudicou e que na vida espiritual o obsediavam, o perseguiam, queriam lhe fazer mal e o fizeram. Então, em 3 encarnações sucessivas, ele vem como médico atendendo aqueles. Veja como o processo às vezes é grande, né? Às vezes há a necessidade de se reunirem pessoas várias no processo, como a situação em que narrei há pouco, né? O processo de aprendizado. O espírito está sempre começando a partir de onde ele parou. Ele pode não se desenvolver muito, mas não regride. Isso já é uma vantagem que temos, né, meus irmãos? Nós não retroagimos. Podemos até estacionar na encarnação, mas algum fato, alguma coisa a gente vai progredir. Mas as coisas que era para resgatarmos e não o fizemos, na próxima vai ter que passar. E são N situações, né? Não é que eu matei alguém por um tiro que eu vou ter que ser morto por um tiro. Não é assim que funciona, né? Deus provê as maneiras de resgate, de progresso, né? Então, esse processo de aprendizado, ele é educativo, não é punitivo. Precisamos nos desligar das ideias punitivas, observando que o aprendizado é dinâmico e não está envolvido a uma mesma exposição de experiências. Aquilo que falei, não é porque tirei a vida de alguém com um tiro, também tem que morrer por um tiro. Há vários processos, né? É como aquela moça que fez tantos abortos, né? Não queria filhos, de forma alguma. Então na próxima vida ela vai ser abortada também. Não. Há outros meios para resgatar isso. Como há relatos em que veio numa posição em outra existência em que ela se dedicava às crianças. Ela como adotava as crianças todas e ia cuidando. Então ela compreendeu quando na espiritualidade o erro cometido, e assim foi. Então Deus tem as maneiras de fazer, porque Ele não quer a morte do pecador, e sim do pecado. E esse processo de aprendizado, então, como se dá isso? As leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado, para educá-lo no presente, como os casos que relatei. Recebemos um equipamento novo, um corpo novo, cérebro, ego, uma nova personalidade e experiência no novo meio que você vai renascer. Então cada situação é única. Eu não posso nessa vida dizer assim, vou deixar para resgatar em outra, porque aí a situação que eu venho vai ser parecida e eu vou pagar daí. Agora eu não quero saber de pagar, quero gozar a vida. Não é assim. Vai ser outra oportunidade, outra situação. São conquistas, o que chamamos de dons, está dentro do potencial e habilidade de cada um. Todos nós temos a nossa individualidade, o nosso meio de ser. Então o que chamamos de dons seria de fato uma habilidade conquistada em experiências passadas que levaremos como possibilidades futuras. E nós vemos isso, né, meus irmãos?
até aqueles que trabalham com mais irmãos, veem que tem uns que tem uma técnica especial, tem um jeito, parece que ele já sabia. Eles trabalham melhor que um que estava mais tempo naquela profissão. Ele já trouxe devido às passagens. Aquele marceneiro que se dedica mais, que o trabalho dele é magnífico. Eu não consigo fazer igual, por mais que trabalhe na mesma profissão. Ele já tem mais experiência, mais cabedal. Assim em várias situações, né? Tem uns que já conquistaram assim a moral, que por mais que ele venha nessa existência, num local onde no meio da criminalidade, no meio das piores situações, mas ele consegue ali ser correto, ser honesto, cuidar da sua comunidade onde vive, buscando auxiliar a muitos para não se desviarem. Por quê? Esse é o irmão que já conquistou esse dom, já entendeu, ele veio ali para provar-se que realmente não vai cair e ele vai auxiliar. Nós não vemos isso nos noticiários, muitas pessoas lá na favela, no meio da delinquência, no meio, não que seja só lá que tem a delinquência, né? Mas ele está fazendo um trabalho social com crianças ou com adultos, se importa com a sua comunidade, uma condição bem humilde, né? E assim são várias situações, né? O processo da evolução envolve desenvolvermos habilidades para nos capacitarmos a viver uma vida melhor aqui na matéria e na vida espiritual. Aqui cabe uma situação assim, meus irmãos. No plano espiritual, quando para lá retornamos, que é a nossa verdadeira pátria, nós somos encaminhados pelas nossas vibrações, pelas nossas atitudes, pela forma que nós vivemos, que somos, nosso caráter. Nós vamos conviver com aqueles lá. Há uma lei de atração, né? Assim como nós aqui, neste plano material, nós afinizamos mais com um do que com o outro, mas convivemos aqui com uma gama de degraus evolutivos. Aqui estamos, como diz a juventude, tudo junto e misturado, de espíritos de toda a ordem. E por que isso? Para que aprendamos todos juntos. Uns sirvam de exemplos para aqueles que ainda não compreendem, mas agora não compreendem, até um olhar de desdém, de sarcasmo, o que a gente possa falar. Mas tenha certeza que numa situação ou outra que vai se apresentar em sua vida, nesta ou em outra, ele vai lembrar. Mas tal coisa assim eu vi assim falar. Alguém falou isso, sabe que tem razão? Então tudo aquilo que fizermos de bom, de bem, vai repercutir em alguém. O exemplo é o que educa mais do que ele está falando aqui. É o exemplo, como eu sou lá fora. Não é o que eu falo aqui, é o que eu vivo lá fora. É o que eu demonstro. Um exemplo, os meus filhos, esposa, enfim, com quem convivo, aqueles que estão na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade. Nós somos uma cidade pequena, quase todos acabamos por se conhecer, né? Ah, fulano lá, olha só, pregava de bonzinho, olha os exemplos que ele está dando. Ou o contrário, olha os exemplos do fulano lá, ele fazendo isso de bom. Então, uma observação sempre na nossa existência, no modo de vida. E se almejamos um lugar melhor, vamos fazer coisas boas, né? Levando em conta sempre que somos pessoas em aprendizado. Erramos muito ainda. Agora entramos aqui, o livre-arbítrio. Olha essa história aí. Te dou o livre-arbítrio, Adão, disse Deus, né? Aí, vamos colocar aqui o lado negativo. Eu te dou essa maçã.
Você sabe o que é livre-arbítrio, Adão? Não, o que é comendo a maçã? Né? É uma paródia aí, mas nos mostra aqui que o livre-arbítrio é uma conquista. Nós temos que conquistar. Todos nós nascemos com livre-arbítrio. Nascemos. Mas Deus nos cria simples e ignorante e nos dá o livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio nós o temos, mas às vezes não sabemos usar. Até que, evoluindo, conquistando, vamos aprendendo que mais do que fazer o que se quer, consiste em fazer o que se deve. E aí entra o que eu gosto de falar nas nossas conversas, é que todas as outras religiões podem até quando voltar para o plano espiritual, mesmo aqueles que não acreditam na reencarnação, eles têm desculpa. Mas nós, como espíritas, que estudamos a doutrina espírita, não temos desculpa de dizer assim: eu não sabia que era dessa forma, eu não tinha feito diferente. Tem doutrina que explica mais do que a doutrina espírita, das consequências, das situações em que vamos agir, de como vamos agir. Qual é o nosso exemplo, como falávamos há pouco? Né? Então, o espírita não tem a desculpa de dizer que não sabia. Ainda o livre-arbítrio. À medida que o ser se desenvolve, transpõe as fronteiras do instinto a caminho da razão, capacitando-se a usar o livre-arbítrio de forma mais ampla, e no estágio do instinto, seu uso é limitado. Então, quando do início, né, da criação, nosso instinto era mais forte, né? Ainda agimos por instinto, impulsos primitivos, como diz aqui. Mas o modo que, com o passar do tempo que vamos aprendendo, a deixar os instintos, mas os instintos ainda são necessários, para que preserva a vida, para que nos livre de muitas situações de perigo, agir por instinto. Mas também já estamos em condições de compreender melhor, de não agir erroneamente, né? A possibilidade de fazer escolhas. A escolha da reencarnação pode ser inconsciente ou consciente, aquilo que eu falei dos irmãos índios, né? Inconsciente, o espírito colhe sem prévia concordância ou conhecimento. Pelas suas ações, ele vem como que compulsoriamente, né? Ele vem reencarnar, mesmo que não queira. Ele pode recusar lá e tal, mas ele acaba vindo. É adormecido e quando vê está nascendo. Consciente, de acordo com a sua evolução, ele pode fazer parte de algumas escolhas na sua programação reencarnatória. Então, aqueles que viram o filme Nosso Lar, ou leram o livro Nosso Lar, que é mais completo ainda, né? Aí narra sobre os ministérios, né? Tem o Ministério da Reencarnação, onde irmãos com mais evolução auxiliam nesses processos reencarnatórios de cada um de nós. E nós, quando temos condições, assistimos quando desencarnamos, no tempo que ficamos lá vendo as falhas nossas ainda, as coisas que queremos melhorar, né? Não fui tão paciente nessa vida, melhorei um pouco, mas quero melhorar mais. Então, vai acontecer situações, vão pedir situações para que tal coisa aconteça, né? Deus não vai me dar paciência, vai dar situações para eu adquirir a paciência. E
Então aí eu vou pedindo, assim, conviver com esse, com aquele. Até certo ponto eu posso, mas tem situações em que aquele vem para o nosso adiantamento. Há irmãos que pedem até demais e depois não conseguem. Isso está no Livro dos Espíritos, uma questão assim. Tem uns que falham porque pedem além das suas capacidades. Evoluem em algumas coisas e outras não. Então até aí nós temos que ter cuidado naquilo que vamos pedir como prova. Assim. Mas é um processo. Falhou, vai ter outra situação, em outro momento, em outro corpo. Vamos adiante aqui. Entra a lei de causa e efeito. Né? Tudo que realizamos na vida, em palavras, pensamentos, atitudes, gera uma energia correspondente. Faz a gente pensar, né? O que nós fazemos. Mas eu não faço mal a ninguém. Mas se não faz o bem, estou perdendo tempo. Ah, mas os pensamentos. A gente liga a TV ou o rádio, escuta tanta coisa ruim que a gente diz, por que não fazem isso? Por que não muda a lei para tal coisa? Por que não faz isso? A gente não está julgando, não está querendo matar, querendo prender, querendo... Os pensamentos são energias também. Atitudes, então, nem se fala, né? Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, não é o criador da doutrina, é o codificador. A doutrina é dos espíritos. Então ele adota a lei de causa e efeito em detrimento da palavra karma. Nós, como espíritas, falamos muito, no meio espírita tem muito, mas é meu karma. Na verdade, é uma lei de causa e efeito. São situações que eu causei que hoje estou passando. A liberdade de decidir e agir existe antes da ação ser executada. Então, eu posso muito bem pensar antes de agir. Eu digo para os irmãos, aqui no nosso presídio mesmo, tenho certeza que há muitos irmãos que lá estão, que hoje dizem, se eu tivesse pensado, não tinha feito o que eu fiz. Porque está pagando, está sofrendo. Né? Posto em movimento, o agente perde-se aos efeitos das causas que gerou, entrando em cena a lei de causa e efeito. As escolhas devem respeitar a zona fronteiriça do próximo. Então, é uma maneira de nós percebermos. O que eu estou querendo fazer vai prejudicar o meu próximo? Se fosse para mim, eu gostaria? Não. Então para ali. Né? Então ali é a fronteira. Seu uso inadequado desencadeia reações desarmônicas, sofrimentos, arrependimentos, gerando repercussões negativas que se fixam no psiquismo do infrator. Então aquilo fica gravado. E essa situação eu vou ter que resolver. Se não nessa, que bom consiga nessa. E não na próxima. Através de que situações somos desafiados, e aí vem as provas e as expiações que nós vamos ver agora. Eu achava que era tudo igual, mas são diferentes. Prova é sinônimo de aprendizado, desafios para o espírito. E essas provas muitas nós pedimos. Depois de estudar toda a nossa última encarnação e outras, às vezes para trás. Bom, agora está na hora de eu resgatar isso aí. Porque segundo aquele palestrante nosso da doutrina espírita, Haroldo Dutra, ele disse até de um púlpito assim, ele fala, olha,
nós vamos resgatando, mas nunca esquecendo que nós temos uma pilha de pasta desse tamanho para ser aberta ainda, de outras encarnações. Então tem coisas a nós resgatarmos ainda. Há a história também no livro Nosso Lar, onde André Luiz então pergunta onde foi acolhida a senhora, a mãe dos que acolheram ele lá, e ele pergunta, mas não tem curiosidade de saber o que foi então em outras encarnações, meu irmão? E ela diz, sim, eu tive muita. Mas aí, como foi? Sim, eu tive acesso a outras encarnações. Na encarnação passada, eu não fui muito boazinho. Traí meu marido, não dei muita atenção aos filhos, fiz coisas muito erradas. E na outra? E na outra eu roubei, eu matei, eu xinguei, eu fiz tudo. E na outra? Não foi muito diferente. E mais para trás? Não, aí não tive acesso. Mas por quê? Os benfeitores não permitiram, porque eu não aguentaria. Então essa história, gostaria muito de saber o que eu fui em vida passada, porque eu fui, posso ter sido príncipe, rei, o rico, né? Ninguém, como diz o Divaldo, ninguém quer saber se foi assassino, ladrão, estuprador, ou isso ou aquilo de ruim. Todos que fizeram as regressão vieram com essa história, que foi príncipe lá na Inglaterra, foi não sei o que. Nunca alguém descobriu que era o pior, né? Então não precisa isso. Quer saber como foi na vida passada? Observe a existência que tem agora. Quer saber como é que vai ser a tua próxima existência? Trabalha para isso agora. Aí tu vai ter uma vida melhor, né? Se é de sofrimento, se é de coisas ruins, trabalha para que na próxima não seja assim. É por aí, meus irmãos. Emmanuel, o mentor Chico Xavier, diz que as provas sempre existirão, mesmo para espíritos superiores, são desafios evolutivos. Então as provas, está numa provação terrível. Não é provação terrível, ele está numa prova onde o mérito está em ele saber bem transpor aquelas situações. Cada nova existência é uma prova para o espírito. Então nós estamos aqui em prova, em provação. Não só pensar, estou espiando meus defeitos. Não, ele está em prova, né? Pediu até para isso. Prova não significa necessariamente sofrimento, mas sim a aquisição de novos conhecimentos. Como eu vou ter conhecimento em determinada área? Agora vou entrar numa polêmica. Vocês sabiam que por vezes a gente vem homem e às vezes vem mulher? Tem essa situação também. Porque como eu vou saber como é uma mulher se eu sempre fui encarnação de homem? Ou vice-versa, né? Às vezes eles estão mais bigodudo hoje, né? Como é que eu vou ser mulher? Mas é assim o processo. Vamos aprendendo. Cada situação, cada existência é uma oportunidade. Quantas vezes eu precisar reencarnar então para me melhorar? Muitas. Já realizamos muitas. Somos espíritos milenares já. E temos muitas para frente ainda. Não há um número X de encarnações. Assim, alguns que chegam mais cedo, outros por caminhos mais tortuosos, mas todos vamos chegar no mesmo lugar que é mais próximo possível de Deus. Todos vamos chegar, um com mais tempo, outros com menos, depende do quê? Do nosso livre-arbítrio, né? Que são provas então? As provações podem ser difíceis, mas por seu intermédio o espírito é colocado em situações que o afasta do estado de inércia, aquela paradeira em que permanece,
proporcionando-lhe oportunidades para que ele possa trabalhar a melhoria das suas atuais condições de vida. Então, pode ser difíceis quando esmorecemos, mas quando temos fé, e essa fé raciocinada, nós podemos até nos abater, mas desistir nunca. E nós não estamos sozinhos. Deus nos ama, Jesus está conosco, os benfeitores que trabalham em nome de Deus, em nome de Jesus, estão conosco. Peçamos a eles, quando as situações difíceis vierem, que eles vão nos amparar. Nunca estaremos sozinhos. Há um fato que, se o tempo permite, dizer que Haroldo Dutra mesmo conta que ele estava, logo que formou-se juiz, foi transferido para uma cidadezinha pequena, e ele estava passando por uma situação bem difícil, familiar até, e ele estava na praça chorando, junto com um amigo, sim, até lamentando e chorando. E nisso passa um senhor e voltou e falou com ele: está em situação difícil, meu irmão? Ele olhou para ele, nem respondeu, né? Porque o senhor vem perguntar, que viu ele chorando. Mas faz assim, ora por mim, tá bem? Ora por mim. Porque aqueles que estão sofrendo agora estão mais próximos de Deus. Deus está com eles nesse momento de sofrimento. Então peça por mim também. E seguiu o seu caminho. E aí o outro que estava mais tempo naquele lugar, o Haroldo disse: quem é isso aí? Eu estou sofrendo, estou mal, estou chorando. E o outro vem pedir para orar por mim. Aí diz ele: esse aí é o nosso padre da paróquia. Não era espírita, mas tinha esse conhecimento. E quando estamos sofrendo, nós estamos mais perto de Deus ainda. E a gente sempre reclama: estou sozinho porque me abandonaste, como tem a música do Passos na Areia, né? E não é assim. Nas situações difíceis nós estamos bem acompanhados, porque aquele é o momento de provação, é prova, e o mérito está em bem passarmos pelo obstáculo com fé. Né? As provações podem ser difíceis, mas por seu intermédio o Espírito colocado em situações que o afasta do estado de inércia, como eu li. Né? O que são então expiações agora? Né? A expiação, contudo, representa uma contenção temporária da liberdade individual. Opa, mas e o livre-arbítrio? Então há uma contenção temporária até no livre-arbítrio. Estamos chegando na beira do poço para cair no abismo. O nosso livre-arbítrio não querer se jogar, espiritualmente falando, né? E até mesmo aqueles que se suicidam, difícil, em tantas situações, pela bênção divina, em outras encarnações que a gente vê, pessoas, como tem o fato que se conta, né? Ele não tinha os braços, ele não tinha as pernas, ele não podia se alimentar sem a ajuda de alguém. E onde está Deus ali? Como pode Deus colocar no mundo a criatura assim? E aí ele contado, né? E várias vezes ele tentou se suicidar de novo. Ele já vem de vidas e vidas se suicidando. E a maneira encontrada foi aquela. Tomou medicações fortes para se suicidar. E morreu. Aí veio sem os braços, sem as mãos, sem os braços. Ele não tinha as pernas, correu e se atirou. Morreu também. E assim veio vindo de situações. E aquele que, só uma pincelada mais, aquele que já se suicidou, por vezes chega na época, aquela em outra encarnação que se suicidou, ele tem uma vontade tremenda de fazer a mesma coisa. A depressão vai chegando.
Então, nós como espíritos somos bem rebeldes, meus irmãos, porque nos ajuda muito ao conhecimento dessa doutrina. É necessária a reeducação do espírito, que melhor utilizando o livre-arbítrio, reajusta-se às determinações das leis divinas. Nas expiações, o espírito vê-se colocado prisioneiro das ações cometidas pelo uso indevido do livre-arbítrio. Para que não se prejudique mais, renasce sob processo de contenção que, obviamente, produzem sofrimentos. Sobretudo se o ser espiritual ainda não consegue apreender o valor da dor como instrumento de educação e curas espirituais. Então, a dor, por vezes, é a purgação do espírito, né? O arrependimento é o elemento chave para liberar o espírito das provações dolorosas e das expiações. Arrependendo-se. O arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Alguém fez o mal ainda nessa existência, aproveita, meus irmãos, e busca um meio de ajudar, de reparar isso aí agora, nessa existência, enquanto está a caminho, como diz o Evangelho, né? Quem não repara os seus, achar-se-á numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Há irmãos, está lá no céu e inferno. Há casos em que se pode observar em famílias onde tem vários filhos o casal e tem um que é problemático, só dá desgosto, mas o pai ou a mãe, ou às vezes os dois, dão tanto carinho para ele, dão tanto amor, que os outros ficam com ciúme. Os outros não querem nem saber daquele irmão. Mas aquele pai ou aquela mãe ama aquele filho incondicionalmente. Outras famílias, o pai e a mãe não querem nem saber, botam para fora. Aquele pai, aquela mãe que tem um filho que é de difícil convivência, tenha certeza, como diz o Evangelho, um de nós faltou com o outro em vidas passadas. Está na hora da reparação, né? Tem todo amor, toda paciência. E toda família tem uma ovelha negra, a gente diz, né? Se diz até que quando não se tem uma ovelha negra, a gente faz o nosso pensamento, não, na minha família não tem. Cuidado que a ovelha negra pode ser você. Tem isso também, né? Sempre tem aquele mais difícil, assim como tem aquele que a gente busca conforto, busca explicações, né? Ao exemplo, né? E assim vai, meus irmãos. Ainda mais um caso curto do Haroldo Dutra, que ele, numa cidadezinha pequena, onde foi trabalhar, que o juiz passa indo de tempo em tempo numa cidade ou outra, né? Assim o processo. E ele estava num local, que tinha uma cidadezinha pequena. O que eu vou fazer aqui? Olha, juiz, queria seguir carreira, né? O que eu vou fazer aqui na cidadezinha? Ainda foi para a vara da infância. Ele tinha que fazer visita num orfanato de freiras e tudo. Ele pensou, o que eu vou fazer lá? Então estava bem cabisbaixo, bem pensativo, queria estar num grande centro onde pudesse exercer mais sua profissão. Ele foi nesse orfanato. Quando ele foi recebido lá por duas irmãs na porta, e uma viu ele assim, aquele semblante, né? Disse, tu não está bem, né, meu filho? Eu vou te dizer uma coisa. Cresça, né? Floresça no lugar onde Deus te plantou. Nós somos como flores. Cresça no lugar onde Deus te plantou. Diz que aquilo calou tão fundo nele, que ele já mudou o seu semblante, né?
E assim devemos ser nós. Por mais que a gente quer muito ir embora da cidade, a cidade é ruim, é muito buraco, é falta de emprego, é não sei o quê. Vai para outro lugar, tem as mesmas coisas, as mesmas dificuldades. Então, se estamos aqui, vamos buscar florescer aqui, fazer a nossa parte. É aqui o lugar que Deus nos plantou. Para encerrar, meus amigos, aqui, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua depuração e apressar o seu adiantamento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Então, meus irmãos, acredito que trouxemos aqui algumas reflexões para a nossa existência e vamos aproveitar. Obrigado pela atenção de todos.